Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez. Hoje, dando continuidade à Lei de Execução Penal, nós começaremos a falar sobre o perfil genético, identificação por perfil genético prevista no artigo 9º-A da Lei de Execução Penal. Antes de começar, gostaria já de receber uma pergunta. Temos agora um novo canal de mensagens. Vamos lá. Professor, tira uma dúvida aí pra nós aí. Tem a Sim. introdução desse pacote anticrime aí, esse pacote doido aí, que é 13.964, essa lei maluca. E essa lei trouxe muitas informações assim, né, pra nós. Porque nós agora temos que ser submetida a esse bagulho aí, que é essa identificação maluca de perfil genético. Então, fala pra nós um pouquinho aí sobre Obrigado isso aí, pela participação. sobre essa renovação, pra gente ficar atualizado e Boa ligado nas pergunta. leis que vem aí desse Brasil todo. Algumas informações relacionadas ao perfil genético realmente foram introduzidas pela Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime. E esse pacote anticrime, já existiam informações antes do perfil genético que foram acrescentadas pelo pacote anticrime. Mas vamos lá. Perfil genético. Esse perfil genético, ele serve para todos os crimes? Negativo. Ele serve para que crimes, pessoal? Serve para crimes dolosos. Mas são todos os crimes dolosos, pessoal? Não, não são todos os crimes dolosos. São aqueles praticados com violência grave, à pessoa. Com violência grave à pessoa. E temos também que o perfil genético será obrigatório também lá para aqueles crimes previstos na Lei 8.072 de 1990, a Lei de Crimes Hediondos. Então, crimes dolosos com violência grave à pessoa e crimes hediondos. E aí você deve se perguntar, e para os crimes equiparados, pessoal? Opa! Crimes equiparados. Uma interrogação. Equiparados. Quais são os crimes equiparados aos crimes hediondos, pessoal? Nós temos o crime de tráfico, o crime de tortura e o crime de terrorismo. E esquecendo. Tráfico, tortura e terrorismo. Então, para esses crimes aqui, é obrigatório? Não. Mas esses crimes poderão receber também os criminosos que cometerem tráfico, tortura e terrorismo, poderão ser submetidos à identificação pelo perfil genético, sim, desde que algum desses crimes tenha violência grave à pessoa. É um crime doloso com violência grave à pessoa. Então, se encaixaria aqui na hipótese número 1. Mas, a princípio, para os crimes equiparados, não é obrigatório. Perfeito? Então, temos que, para esses hediondos e crimes dolosos, temos aqui que essa identificação de perfil genético é uma identificação obrigatória. Perfeito? Copia. Essa identificação do perfil genético acontecerá como? Através da extração do DNA das células. Perfeito aí? Extração
do DNA das células. Lembrando que deve ser utilizada uma técnica adequada e indolor. Adequada e indolor. Lembre-se o seguinte, que essa identificação do perfil genético deve, olha só, as informações deverão, os dados deverão, vou puxar aqui, dados deverão estar em um banco de dados. Um banco de dados. Um banco de dados sigiloso, pessoal. Olha só. Sigiloso. Perfeito? Conforme esse banco de dados sigiloso é regulamentado pelo Poder Executivo, certo? Regulamentado pelo, vou colocar assim, Executivo. Pelo Poder Executivo. Então, banco de dados sigiloso e que esse banco de dados, como funcionará, deverá ser regulamentado pelo Poder Executivo, ok? Como esse banco de dados ele está relacionado a informações que são da intimidade de uma determinada pessoa, temos que deve existir uma proteção especial, óbvio, uma proteção especial àqueles dados. Uma proteção especial. Para que não existam intromissões ou acessos indevidos àqueles dados do preso. Mas olha só o seguinte, pessoal. Interessantíssima pergunta. A autoridade policial poderá ter acesso àqueles dados? Poderá ter acesso? Sim, desde que exista um inquérito instaurado e seja autorizado pela autoridade judiciária. Então vamos lá. Temos aqui o banco de dados. Banco de dados. Vou puxar para cá uma informaçãozinha, né? Temos assim a autoridade policial. Eu sempre represento por uma estrela, certo? A autoridade policial, que essa autoridade policial ela pode ser uma autoridade civil, tá? De polícia civil ou de polícia federal. Ela pode ter acesso, desde que, aí vou colocar aqui, ó, exista um requerimento ao Poder Judiciário. Então preste atenção a esse detalhe aqui, é muito importante. A autoridade policial pode ter acesso, a autoridade policial civil ou federal poderão ter acesso àquele banco de dados, desde que seja autorizado pelo juiz. Mas temos outra informação para somar, desde que seja autorizado pelo juiz e também, olha só, e também, vou colocar aqui, ó, mais, é uma informação agregada, exista o quê? Um inquérito policial, IP, inquérito policial, instaurado. Então, desde que autorizado pelo juiz e somado aqui, ó, soma, inquérito policial instaurado. Então, é possível termos acesso, só que a lei traz que há uma reserva de jurisdição. Reserva de jurisdição, ou seja, a autorização ou não é
decisão do juiz, ok? Então, nós estamos falando de acesso, ok, pessoal? Acesso. Acesso. Aí eu pergunto a vocês, há outra possibilidade de acesso? Sim, há outra possibilidade de acesso. Qual é, pessoal? É o seguinte, além dessa possibilidade, que vou colocar aqui, que é uma possibilidade número 1, certo? Nós temos uma possibilidade número 2, que é o quê? A possibilidade de o titular daqueles dados de perfil genético, ele ter acesso aos dados, ter acesso aos documentos relacionados também àqueles dados, certo? Para quê? Para que posteriormente ele possa exercer o seu direito de contraditório, ok? Então aqui o titular, vou colocar assim, quando para exercer o contraditório. É interessante por quê? Porque esse perfil genético, pessoal, esse perfil genético, ele serve para quê? Para determinados crimes, ter um registro de uma determinada pessoa, ter um registro dessa pessoa. E se houver outro crime e essa pessoa for suspeita, nós poderemos bater os dados, ver se aqueles dados do crime, desse crime posterior, são compatíveis com aquele suspeito, que já tem o registro no banco de dados. Então, serve para isso. E serve também para ele, porque ele tendo o conhecimento das informações, ele pode exercer o contraditório. Falar assim, ó, esse crime aqui que foi cometido posteriormente, não foi cometido por mim. Por quê? Observem essas informações genéticas que temos aí, não bate com as minhas informações. Então, é para ele exercer o contraditório. Então, a hipótese número 1 de acesso, a autoridade policial requer ao juiz e deve haver um inquérito instaurado. A segunda hipótese, que é o titular daqueles dados, ele pode ter acesso para quê? Para exercer o direito ao contraditório, ok? Qual o momento adequado para essa identificação do perfil genético? Temos dois momentos. Em regra, deve ser no ingresso. Ingresso no estabelecimento prisional. Ingresso no estabelecimento prisional. Mas temos outra hipótese que, se não ocorrer no ingresso, deverá acontecer durante o cumprimento da pena. Tá ruim pra caramba esse pincel. Durante o cumprimento da pena. Copia o quadro. Por último, nós temos a introdução de quê? A introdução de uma falta disciplinar no rol das faltas disciplinares graves. É o seguinte, o preso, ele deve se submeter à identificação do perfil genético. Porque se ele se recusar, ele estará incorrendo em uma falta grave. Falta grave. Então, vou colocar aqui, ó, a recusa constitui o quê? Uma falta de natureza grave. Ok? A recusa constitui uma falta de natureza grave. Copia isso que é muito importante. Esse assunto, ele é muito importante, por quê, pessoal? Porque ele vem
diversos conflitos doutrinários, jurisprudenciais, né? E, além disso, ele tem uma introdução, uma atualização pela lei, o pacote anticrime, 13.964. Então, as atualizações para a nossa prova são muito importantes. Ou seja, a prova ela vai querer, às vezes, saber se aquele aluno realmente está atualizado, está antenado às novidades que existem na legislação. Então, essa é uma novidade importante. Não vou entrar no mérito da inconstitucionalidade, da constitucionalidade, não vou entrar nesse mérito não, certo? O que importa aqui é que é um assunto importantíssimo. Então, anote, pois pode ser que seja objeto na sua prova, inclusive na prova de redação também. Porque essas informações, ou algumas informações do perfil genético, como foram introduzidas pelo pacote anticrime, esse pacote anticrime pode ser cobrado lá na prova de redação. E aí você tem um argumento a mais, né, que esse perfil genético, essa identificação, ela serve para aumentar um banco de dados, né, do governo, vamos dizer assim, das autoridades, e aquele banco de dados ele vai ser mais uma ferramenta para quê? Para que o Estado, para que as autoridades públicas possam combater o crime, os criminosos. Então, é uma ferramenta a mais na perseguição do crime, perfeito? Continuando, nós temos as assistências ao preso. Notem que a lei de execução penal traz somente 6 assistências. A gente vai falar 7 ao egresso também, né? Mas 6 assistências são a assistência material, assistência à saúde, assistência jurídica, assistência educacional, social e religiosa. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque lá no decreto 6.049 nós temos 7 assistências, que temos as mesmas aqui da lei de execução penal, mas temos mais uma que é a assistência psicológica. Começando a falar sobre elas, nós temos a assistência material. A assistência material, ela, tanto para os presos quanto para os internados, consiste em quê? Em alimentação, vestuário e produtos de higiene. Alimentação, vestuário e produtos de higiene. Lembrem-se de uma informação que temos lá no, acho que no artigo 12, 13, agora eu não lembro assim muito bem. Nós temos que há possibilidade de locais para vendas de produtos. Nos estabelecimentos estaduais, por exemplo, existem realmente esses locais para vendas de produtos e objetos que não são fornecidos pela administração. Objetos e produtos permitidos e não fornecidos pela administração. Acontece? Acontece sim. Então, é importante inclusive nos estabelecimentos prisionais estaduais, que existam realmente esses locais para vendas, porque são muitos presos, né? Há penitenciárias que tem 1.500, 2.000 presos, enfim, ou mais, até 5.000 presos, e aí, obviamente que essa assistência material do Estado, ela é muito limitada. Existem produtos e objetos que a princípio não feririam a segurança da unidade, né? Ou objetos e produtos que não têm potencial de lesão a presos, e temos esse plus, esse complemento aqui de locais que podem vender esses objetos e produtos. Importantíssimo. Segundo, nós temos a assistência à saúde. Muito interessante, foi objeto de questionamento na prova discursiva do concurso DEPEN em 2013.
2013. Nós temos lá que essa assistência à saúde ela tem um caráter curativo e preventivo. E ela abrange o quê? Atendimentos médicos, odontológicos e farmacêuticos. Médicos, odontológicos e farmacêuticos. O decreto traz um pouquinho mais. Ele fala que tratamentos ambulatoriais e hospitalares. Ele fala isso aí. Mas vamos nos ater aqui, certo? Médicos, odontológicos e farmacêuticos. Há possibilidade de esse tratamento, desse acompanhamento médico ser feito fora da unidade? Sim, é possível sim, desde que exista autorização do diretor do estabelecimento, perfeito? Desde que exista autorização do diretor do estabelecimento. É importante vocês saberem que o preso só pode sair da penitenciária em duas hipóteses, certo? Seja por autorização da autoridade judiciária ou por autorização do diretor do estabelecimento. Há outra hipótese? Não há outra hipótese, perfeito? Mas temos o seguinte, pessoal. Temos que essa assistência à saúde, ela abrange aquela pessoa gestante, que ele fala assim, que a ela são assegurados pós-natal, pré-natal. E essa assistência também à gestante, ela também valerá ou se estenderá a quem? Ao recém-nascido. Ao recém-nascido. É importantíssima essa informação também. Por quê? Por questões lógicas, né? Aquele recém-nascido, ele está ali, de certa forma, sob custódia estatal, né? dos agentes do sistema penitenciário, do sistema prisional. Então, por questões lógicas e óbvias, nós temos que também essa assistência à saúde do recém-nascido. Perfeito? Então, muito importante essas duas assistências. Vamos falar sobre a assistência jurídica. Ok? A terceira assistência é a assistência jurídica, conforme o texto da Constituição Federal. Nós temos que essa assistência jurídica ela vai ser prestada aos presos sem recursos financeiros. Sem recursos financeiros. Nós temos lá nos artigos que falam sobre a assistência jurídica, artigos e parágrafos, incisos, nós temos que as unidades de da federação deverão prestar assistência jurídica integral e gratuita. Integral e gratuita. Aquelas pessoas sem recursos. Lembrando que é o seguinte, que essa assistência deverá ser prestada tanto dentro quanto fora dos estabelecimentos. Temos também que essas unidades federativas, elas deverão o quê? Deverão prestar apoio estrutural, pessoal, à Defensoria Pública, que é aquele órgão que prestará assistência integral e gratuita. Os estabelecimentos penais, eles deverão ter um espaço reservado ao pessoal da Defensoria Pública. Perfeito aí? Para que aquele direito do preso lá de entrevista em local reservado com o advogado possa valer também. É bem parecido ali, no caso não é advogado, é para o defensor público. Perfeito aí? Não é um advogado constituído. Perfeito aí? Mas é para a Defensoria Pública, um espaço para que esse diálogo mais reservado sobre situações processuais do preso exista. Perfeito? Estabelecimentos devem ter uma sala especial para a Defensoria Pública. E nós temos, por último, que fora, olha só que legal, fora dos estabelecimentos devem ser constituídos o quê? Núcleos especializados. Para quê? Para a prestação da assistência integral e gratuita aos réus, aos sentenciados em liberdade. Também as famílias
desses presos e também aos egressos, né? Também aos egressos. Réus, sentenciados em liberdade, egressos e familiares. Então lembre-se disso também, fora dos estabelecimentos, núcleos especializados da Defensoria Pública para essa prestação também. Perfeito? A quarta assistência é a assistência educacional. É o seguinte, pessoal, essa assistência educacional, ela abrange o quê? A instrução escolar e a formação profissional daquele preso. Lembre-se o seguinte, que a formação profissional, ela vai acontecer nos níveis de iniciação, ou aperfeiçoamento. Técnico. Aperfeiçoamento técnico. Lembra o seguinte, pessoal, que primeiro grau, ele é obrigatório e ele será integrado ao que é o sistema escolar da unidade federativa. E o ensino médio? O ensino médio, ele deve ser também implantado no sistema penitenciário. Por quê? Porque lá na Constituição Federal fala que o ensino médio deve ser gradativamente aplicado em virtude do princípio de quê? O princípio da universalização. Universalização, pessoal. Então, nós temos que deverá ser implantado no sistema penitenciário. Perfeito. Nós temos lá no parágrafo lá da assistência educacional, nós temos que também serão oferecidos cursos supletivos na educação de jovens e adultos, EJA, curso EJA. E também temos que os entes federativos, que são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, deverão o quê? Deverão integrar nas políticas relacionadas à educação, deverão integrar também os presos e as presas, né? Então, deverão nas políticas de educação e especificamente na educação à distância e também novas tecnologias para esses presos. É muito importante isso, ok? Ainda dentro da assistência educacional, nós temos o seguinte, a possibilidade de convênios. Convênios com quem? Com instituições públicas ou instituições privadas. Para quê? Para que essas instituições públicas ou instituições privadas possam trazer escolas para o sistema penitenciário e também cursos especializados. Então, há essa possibilidade de convênio também. É interessante o seguinte, que as unidades prisionais devem também ter o quê? Uma biblioteca. Aquela biblioteca será utilizada por todos os reclusos e deverá ter o quê? Livros instrutivos, recreativos e também livros didáticos. É importante isso, né? Nós vimos lá na portaria de DIS-PF número 11 de 2015, essas assistências de uma forma mais detalhada. Aqui nós estamos vendo superficialmente, por isso estou falando rapidamente. Perfeito? E por último, nós temos também o censo penitenciário. Na assistência educacional, nós temos o censo penitenciário. E para que serve esse censo penitenciário? O censo penitenciário serve para apurar o quê? O nível de escolaridade dos presos e das presas. Nós temos também que esse censo penitenciário, ele serve para apurar o quê? A existência de cursos de nível médio, de nível fundamental e de nível médio. E quantas pessoas estão sujeitas a esse ensino fundamental e a esse ensino médio? Quantos presos e presas? Dessa forma. Nós temos também que esse censo penitenciário deve apurar o quê? A implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico.
e também o número de presos e presas atendidos. Nós temos também a bibliotecas, existem bibliotecas, esse censo vai apurar isso também. Nós temos também como estão as condições daquele acervo, daquela biblioteca. E o censo também trará outros dados relevantes para o aprimoramento do quê? Da educação, da assistência educacional aos presos e às presas. Então, muito interessante. Pode prosseguir, professor. Quinta assistência é a assistência social. Essa assistência social ela serve para amparar o preso, certo? E o internado também. Nós temos que cabe a essa assistência social, estou falando de forma genérica aqui, superficial, leiam os artigos, eu estou falando bem rápido porque nós já vimos, ok? Nós temos que a assistência social deve se preocupar com os resultados dos exames e dos diagnósticos. Ela fará o acompanhamento do preso, certo? Nós temos que ela deve relatar ao diretor da unidade todas as dificuldades encontradas pelo preso quanto no cumprimento da pena. Temos também que ela deve acompanhar os resultados das saídas temporárias que são autorizadas pela autoridade judiciária e as permissões de saída pelo diretor. Nós temos que ela deve promover, através dos meios encontrados lá no estabelecimento, a recreação. Nós temos que ela deve, de novo, através desse amparo, ela vai amparar, ela vai orientar o quê? O preso na fase final, quando ele estiver já próximo ao retorno à sociedade. Então ela vai fazer uma orientação, ele encontrará dificuldades e cabe à assistência social fazer uma explanação acerca das dificuldades que poderão ser encontradas, dos problemas que poderão ser encontrados e da postura como deverá ser tomada, que deverá ser tomada pelo preso frente a esses obstáculos, que não serão poucos, certo? Nós temos aqui que cabe à assistência social também providenciar o quê? Documentos, benefícios da previdência social e também seguro por acidente de trabalho, certo? E temos também, se necessário, que essa assistência social deve prestar orientação à família do preso, à família do internado, ok? Copia. Tá feio, né? Só mais para leitura, mais para conhecimento mesmo. Leiam, que são os artigos bastante fáceis. Temos, por último, a assistência religiosa. A assistência religiosa, conforme o artigo 5º, inciso 7º da Constituição Federal, fala assim: é assegurada, nos termos da lei, a assistência religiosa nas entidades civis ou militares de internação coletiva. Nós temos o artigo 24 da Lei de Execução Penal, que fala também sobre essa assistência religiosa que será prestada aos presos, né? Essa assistência religiosa ela deve ter uma liberdade de culto. E o preso poderá ter livros religiosos, perfeito? A posse de livros religiosos. Nós temos que os estabelecimentos deverão ter um local para o público e que, em hipótese alguma, o preso poderá ser forçado a participar dos eventos religiosos que existirem nos estabelecimentos prisionais. Como falei anteriormente, nós somos um país laico, leigo ou não confessional. Nós não temos religião oficial, perfeito? Então, não podem ser forçados os presos a participar dos eventos religiosos, ok? E com isso, nós terminamos hoje a aula de hoje, falando sobre as assistências. Deixarei o artigo 25 e demais para posteriori, o artigo 25 que fala sobre assistência ao egresso. Temos algumas informações, detalhezinhos lá, nada difícil, mas vamos deixar para outro vídeo para que a gente não se estenda muito neste vídeo. Perfeito aí? Então,
Obrigado pela força e até a próxima.